Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa tarde. A gente está iniciando a nossa live com o pastor Fábio. Nós vamos falar sobre a cura, se a cura existe, o que diz a Bíblia. É uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu recebo muito essa pergunta aqui no consultório, se eu acredito na cura, né, das doenças, principalmente das doenças autoimunes, que é o que eu mais trato aqui. E às vezes a gente fica com essa dúvida, né? A gente, como ser humano, a gente fica com essa dúvida de saber se a gente tá falando errado, tá falando certo, né? E é algo que é importante a gente falar com quem realmente vai nos ajudar, né? Por esse motivo eu chamei o pastor Fábio para a gente falar sobre o que diz a Bíblia, falar sobre essa cura que a gente procura. Será que ela existe? Será que a gente está procurando do jeito errado? Será que a gente sabe pedir, né, para Deus, para Jesus Cristo, a cura, né, essa cura que a gente tanto quer? Será que a gente já recebeu e não sabe? Né? Então o pastor Fábio ele vai nos ajudar em relação a essas dúvidas que a gente tem. Perguntas que eu recebo muito aqui na caixinha de perguntas também do Instagram. Sejam bem-vindos, boa tarde. Eu vou fazer um pedido para vocês aqui, interrompendo um pouco, para vocês mandarem a flechinha para pessoas conhecidas de vocês, para divulgarem a nossa live. Vai ser um momento muito especial aqui. Eu sempre falo que na rede social que o pastor Fábio ele tem o dom da palavra, e é uma pessoa muito usada por Deus, né? Então acredito que ele vai nos ajudar muito aqui. Então curte lá no coraçãozinho e manda flechinha para as pessoas que vocês conhecem para assistir nossa live, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui, que a gente sai da nossa live aqui cheio do Espírito Santo, tá bom? E a gente vai, e sempre eu recebo essas perguntas no Instagram. Sempre que eu coloco lá a caixinha de perguntas, as pessoas perguntam: você acredita na cura? Você acha que a doença celíaca tem cura? O que você pensa sobre isso? Na igreja que eu estou, alguém orou e curou. O que você acha sobre isso? Alguém orou sobre uma bebida, eu tomei e me curei. O que você pensa sobre isso? Então, diante de todas essas perguntas, diante de tudo isso que que eu tenho escutado, foi um dos motivos pelo qual eu chamei o pastor Fábio para vir conversar com a gente sobre isso, né? Recentemente a gente teve uma conferência do Espírito Santo. Deixa eu chamar o pastor Fábio já aqui. Ele já está aqui. Deixa eu só... Opa! Vamos lá. O pastor Fábio... Olá, pastor. Olá, tudo Seja bem? bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo jóia. Feliz de estar aqui com você. Muito feliz também, pastor. Que bom que deu tudo certo. Legal, eu creio que vai ser uma tarde bem especial aí. Amém, amém. Né? Sejam todos bem-vindos. Então, eu estava falando aqui, pastor, que eu recebo muito essas perguntas sobre cura, né? Sim, Então, como a gente trata a doença autoimune, principalmente a doença celíaca ali, então as pessoas perguntam muito sobre a cura. O que sim. você acha? Você acredita na cura? Fiz uma oração e pessoas foram curadas, amigas minhas foram curadas dessa doença e eu Uhum. não fui. O que você acha que aconteceu? Então, eu recebo muito essas perguntas, tanto aqui no Sim. Instagram quanto aqui no consultório. E depois que eu passei pela conferência do Espírito Santo, eu falei, eu escutei, né, de Deus essa mensagem da gente falar sobre a cura, né? Aham. Porque é uma dúvida que muito importante e que as pessoas sentem muito Uhum. em relação à cura. Será que existe? Será que a gente sabe pedir? Será que a gente sabe conversar com Deus sobre isso? Será que a gente sabe? Será que a gente já recebeu e não imagina que recebeu? Né, pastor? Porque a gente, Uhum. às vezes a gente já recebeu e não imagina que já recebeu, Uhum. né? Sim. Em relação à doença celíaca, principalmente, porque a gente sabe que a doença celíaca ela já tem uma cura, se a gente for parar para pensar, Uhum. ela tem um tratamento que nos deixa totalmente desativados. Sim. Então, pensando por esse lado, a gente já tem, depois eu quero até que o senhor fale sobre isso também, a gente já tem, que é estilo de vida, mudança de estilo de vida. Mas Sim. às vezes a gente quer, eu acho, às vezes que a gente quer o caminho Uhum. mais fácil, né? E aí, Aham. será que a gente já não tem e a gente já conseguiu, a gente já tem essa cura e a gente ainda está esperando algo vir ali? Então, eu gostaria muito que o senhor falasse com a gente sobre isso, o que diz a Bíblia sobre isso também. Pode Uhum. ficar à vontade.
A primeira coisa, assim, é a gente confiar que a cura existe sim. De fato, ela existe e a gente vê inúmeros testemunhos. Ainda que isso não aconteça conosco, né, comigo de forma específica e cirúrgica, a gente vê que acontece com várias pessoas. Então, assim, eu não posso negar, né? Inclusive, os próprios médicos, eles não podem negar que tem muitas curas que são consideradas um milagre, não são faladas como milagre na área médica, porque não pode se falar dessa forma. Mas eles sabem sim que existem sim curas que são sobrenaturais, porque a parte divina entrou no processo e fez com que algo sobrenatural acontecesse. Então acontece sim, eu já experimentei muito disso, já vivenciei muito disso na vida de outras pessoas. Só para que você possa entender um pouquinho, Ju, a minha trajetória, eu antes de ter um contato sobrenatural com Deus, eu era uma pessoa muito cética com todas as coisas, né? Então, quando eu assistia na televisão lá um pastor orando por pessoas e pessoas ficando sendo curadas e levantando talvez uma cadeira de roda, eu falava assim, eu falava como uma grande maioria fala, né? Eu falava que aquilo lá era charlatanismo, que aquilo lá era coisa paga, que deve ter bolado aquilo nos bastidores e deve ter liberado um dinheiro na mão daquelas pessoas e por isso que é todo aquele circo ali, né? E eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato sobrenatural com Deus, ele foi tão simples, tão simples, tão simples, Ju, que às vezes a gente espera assim um falar de Deus no céu, né? Deus vai falar Fábio, Fábio, né? Como a gente vê nos filmes, né? E foi uma coisa muito, muito assim bacana, porque assim foi a primeira vez que eu entrei em contato com Deus. Eu fui desafiado, né, a entrar em contato com Deus, falar com Deus de forma com que eu fizesse uma pergunta e esperasse uma resposta. Então eu fiz isso de uma forma muito verdadeira, muito completa, sabe? De coração para Deus. E quando eu fiz aquela pergunta, Deus não me falou nada, mas eu caí em lágrimas como eu nunca tinha caído. Então até os meus 26 anos de idade, eu não chorava. Porque eu tinha aquela ideia do que o homem não pode chorar, né? Então, quando eu fiz aquela pergunta para Deus e foi tão inocente, talvez da minha parte, porque toda a vida eu sempre fiz aquelas orações, sabe, repetidas, aquelas orações prontas que eu lia em alguma coisinha, tal. Nunca tinha sido de coração, sabe? E aquela foi a primeira vez que eu fiz uma pergunta de coração para Deus e Deus deu um toquezinho em mim e me desmanchou. E dali começou a surgir uma nova fome, ter um desejo maior por Deus, pelo sobrenatural, por aquilo que é divino, pelo aquilo que é transcendente, e começou a ter. E eu lembro que quando eu fui para uma igreja, porque daí eu entendi que para eu poder conhecer melhor, eu precisava de alguém que pudesse me ensinar. E como tem, de fato, muita gente com muitas motivações diferentes, graças a Deus eu consegui ir para um lugar onde tivesse pessoas sérias e libadas ali que pudesse me ensinar. Mas eu lembro que um dia eu entrei dentro de uma igreja dessas, que eu participei durante um longo de, sei lá, mais de 10 anos, né? Uma igreja muito séria, que eu amo muito os pastores lá. E eu lembro que entrou uma mulher com a cadeira de rodas lá, e ela tinha feito um procedimento cirúrgico para redução do estômago, e teve uma infecção, essa infecção atingiu a coluna vertebral dela e ela ficou paralítica, né? Então ela usava a bolsa ali de colostomia, ela chegava na igreja, eles tinham um lugarzinho para poder deitar ela e tal, e era uma mulher que trabalhava na igreja, era uma mulher que era zeladora lá e tal. E eu lembro que eles foram orar por essa pessoa, eu como curioso, né? Porque eu falei assim, agora eu quero ver como é que funciona isso aqui por dentro, porque na minha cabeça existia aqueles questionamentos, será que eles também aqui pagam pessoas para que as pessoas... Só que eu conhecia aquela mulher ali, eu sabia que ela era paralítica de verdade. E eu fui lá para observar o que eles iam fazer. E eles começaram a orar por cura sobre aquela mulher. E eu fiquei muito interessado em saber como que eles faziam, qual que era o procedimento. Porque a gente vem de um padrão, né, que a gente acha que tudo tem uma cartilha, né? E com Deus não tem uma cartilha. Deus ele vai falando com as pessoas, né? Como se deve ser feito naquele momento. Então não é assim a minha experiência que traz a cura, não é o meu relacionamento com Deus
Deus vai falando o que Ele quer, o que Ele deseja para aquele momento, e ali as pessoas vão sendo direcionadas. E eu achei aquilo muito interessante. Na verdade, era lindo, né, de ver as pessoas se movendo dentro da vontade de Deus. E de repente, aquela mulher, ela começou a entrar em um pânico. E na hora que eu estava ali observando, segurando a minha Bíblia, assim, do lado, eu lembro que a pastora olhou para mim e falou assim, alguém aqui tem uma palavra para entregar para ela? E eu tinha alguma coisa, só que eu era tão novo, eu falei assim, como assim? Deus não vai me usar. A gente sempre acha assim, né? Que Deus vai usar o pastor lá, que Deus vai usar a mulher da oração, mas eu que acabei de entrar, jamais, né? E eu falei assim, eu tenho uma palavra. Daí eu peguei, abri a Bíblia e dei para a pastora falou assim, se Deus deu a palavra para você, é você que entrega a palavra. Eu falei assim, nossa, mas eu não, sabe, eu me sentindo assim o lixo, né? E aí eu fui lá entregar a palavra para a mulher. E aí colocaram um óleo na minha mão e eu coloquei as mãos nas pernas daquela mulher. E as pernas daquela mulher começaram a pular na minha mão. E aquilo estava acontecendo comigo não crendo. Eu falava, eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Sabe? É uma coisa muito louca. E a mulher começou com a perna a pular e a perna dela pulava tanto que ela começou a escorregar da cadeira de roda e querer cair da cadeira de roda. E o povo puxando ela pelo braço, a cena ficou horrível até. Porque a perna dela pulava, o povo tentando puxar ela pelo braço, ela escorregando, ficando a coisa mais feia na cadeira de rodas. E quando ela pôs a mão, eu não sei por que cargas d'água eu falei o que eu falei, Ju. Eu falei assim, Vera, se levanta. Como que eu vou falar para a mulher se levantar, uma mulher que está na cadeira de roda? Eu mesmo não acreditava naquilo que eu estava fazendo. E a mulher se levantou na minha frente para me quebrar, porque a vida toda, durante 26 anos, eu esculachava aquilo, falava que aquilo era um charlatanismo, e a mulher se levantou e, para a glória de Deus, aquela mulher, hoje ela anda até hoje, ela foi completamente curada, tirou bolsa de colostomia, enfim, eu não tenho como dizer que eu não sei se cura ou não, porque eu tenho uma vivência disso. E essa foi só a primeira de várias. Então teve pessoas que foram curadas de câncer, teve uma outra mulher que foi curada de cadeira de roda por telefone, ela me ligou, por telefone eu orei com ela, no outro dia ela estava em pé, ela estava meses dentro de um hospital, eu orei com ela, no outro dia ela estava de pé, ela falou, estou falando com você do orelhão para o lado de fora do hospital, eu não estou mais paralítica. Então, assim, eu vivenciei muita coisa, eu vi muita coisa que a área médica não consegue responder. Quando eu era pastor em Paranavaí, pela graça de Deus também, eu era tão usado nessa área de cura, que os médicos da Unimed, quando tinha uma situação que era muito complexa, eles me ligavam para ir até o hospital, porque clinicamente aquela pessoa não tinha um diagnóstico médico para ser dado e era algo sobrenatural. E por muitas vezes eu fui usado ali, né? Pelo menos aí, que eu me lembre, de forma cirúrgica aí, 2 vezes, de uma forma muito clara, eu fui usado dentro daquele hospital para promover uma cura divina para a vida de alguma pessoa que não tinha o que falar. Então eu fiquei muito amigo, eu até se tornei pastor de um dos médicos ali da Unimed, o Dr. Rafael. O Dr. Rafael, ele chegou a um ponto de ele como médico, né? Ele era um cristão, então ele atendia as pessoas, o melhor reumato que tem ali em Paranavaí. Ele atendia as pessoas até o máximo que ele podia. Quando chegava no final, ele falava, ó, tudo que é médico, tudo que é clínico, eu já me despendi aqui a fazer por você, mas eu gostaria de fazer uma coisa. A pessoa falava o quê? Ele falava assim, eu acredito na cura divina e eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. E a gente começou a experimentar na vida do Rafael, do Dr. Rafael, sabe, algo muito espetacular. Começou a ficar conhecido como o médico que impunha as mãos sobre as pessoas e elas ficavam curadas. Então, assim, existe muito essa questão da cura sobrenatural. Aí uma das perguntas que você soltou aí é, por que algumas pessoas são curadas e outras não? Isso é uma questão que gera um conflito gigante, né? Por que o meu vizinho lá foi curado e eu não? Existe uma situação na Bíblia que, se você não se importar, eu gostaria de ler um trechinho da Bíblia, que fala lá em João 5. Ele fala assim, ó, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Preste atenção que Jesus estava indo para uma festa. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda,
o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e movia as águas do tanque. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse a ele: queres ficar são? O homem fazia 38 anos que ele estava em um lugar buscando uma cura. Quer dizer, por que esse homem não era curado? Por que tanta gente era curada e ele não? Né? Quer dizer, ele tinha 38 anos que ele estava ali. Jesus tinha 30 anos quando começou a exercer o seu ministério. Quer dizer, quando Jesus nasceu, ele já tinha 8 anos que estava lá, esperando uma cura. Né? Eu acredito que para todo mundo tem uma cura, mas depende do tempo e depende do propósito de Deus para cada coisa. Uma coisa que eu preguei domingo aqui, você estava viajando, né? Vocês não vieram, mas foi muito bacana. Vocês assistiram, né? Então quem está assistindo a gente aqui também, que vai assistir a gente depois, pode pegar o link lá e poder assistir também, porque vai ter um entendimento maior disso. E Jesus, algumas vezes na nossa vida, ele nos coloca dentro de alguns barcos e nos envia a tempestades. A gente passa por algumas turbulências na vida, sabe? Às vezes alguns ventos tiram a gente da estabilidade, algumas ondas batem nas nossas estruturas. E as enfermidades não deixam de ser diferente disso, né? A gente percebe que a gente está faltando alguma coisa quando a doença chega, né? A gente não agradece pela saúde muitas vezes que a gente tem, mas quando a doença chega a gente fala, eu quero ser curado, né? Então, às vezes a enfermidade, ela acaba sendo uma bênção, porque faz a gente lembrar de um tempo que a gente tinha saúde, né? A gente acaba sendo um pouco mais grato, né? Jesus não põe enfermidade em ninguém. Isso aqui é um ponto que precisa ser colocado e martelado aqui. Jesus não põe enfermidade em ninguém. Jesus não traz morte para ninguém, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente precisa deixar muito clara, porque tem muita gente que acha que Deus está matando gente. Por que Deus matou tal coisa? Não, Deus não mata ninguém, né? Deus, ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, ou não fique enfermo, mas tenha vida eterna. Ele mandou o seu Filho para que a gente tenha vida eterna. E Jesus, ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Não é para a gente ficar doente. Então, se depender de Deus, depender do Filho, depender do Espírito Santo, a gente vai ter vida em abundância o tempo todo. Sem enfermidade, zero enfermidade. Agora, por que a gente tem enfermidade? Porque a gente ainda habita em um corpo que é corruptível. O nosso corpo é corruptível. E graças a Deus, Ju, pelo projeto de misericórdia dele, através da medicina, através da nutrologia, através de várias coisas, né, da homeopatia. Antigamente, tinha um pensamento, os pastores tinham um pensamento de que a gente não precisava disso, que era só Jesus que cura. Então, quer dizer, não foi Jesus que criou a medicina? Não foi Jesus que curou a nutrição? Não foi Jesus que curou a homeopatia? Não, são projetos de misericórdia que trazem cura para a vida das pessoas, né? Fiquei muito feliz aí de você falar que a doença celíaca, então, existe um tratamento para cura. Que bacana, né? Então, assim, é uma bênção. Então, existem várias formas de Deus trazer cura para a vida das pessoas. Não é só de uma forma. Não é só com alguém impondo as mãos sobre ela, né? Não é só dessa forma. Existem várias outras formas, né? Você está sendo... Pode falar. No caso da doença celíaca, né, pastor? A gente tirou o glúten, nós somos pessoas normais. Então, talvez, assim, a gente busque algo que talvez a gente já tenha, né? Mas vai precisar de um sacrifício nosso. Sim. Eu tenho uma dificuldade, pastor, e eu queria até que a gente está aqui, eu vou ser bem sincera, né? Até que o senhor ajudasse aqui nessa dúvida, porque pode ser uma dúvida de outra pessoa, mas eu tenho uma dificuldade de achar que as coisas são fáceis. Não sei se isso é uma coisa minha e que eu preciso trabalhar isso, mas que é tudo muito fácil, né? Porque às vezes a gente fala e eu não duvido, porque a cura, ela tem, como o senhor citou várias vezes, tem na Bíblia também, né? Na própria citação que o senhor fez aí, né? A gente tem vários casos, tem um caso do cego,
Você vai saber melhor falar melhor, mas tem um caso do cego que foi curado por Cristo, e aí Aham, os discípulos perguntaram para ele, e quem pecou ele? É um outro assunto também que eu gostaria de falar aqui, porque tem aham, muita gente que pergunta, será que isso é um castigo de Deus? Será que isso é algo que eu fiz lá no passado que está vindo agora, né? Muita gente pergunta aham. isso também para mim. E os discípulos perguntam para ele isso, e ele fala, não, ninguém pecou. Nem ele pecou, nem a família pecou. Na verdade, é uma forma que Deus está usando para falar Manifestar a sobre o nome glória de dele, Deus. É, manifestar a glória de Deus. isso. Mas eu tenho uma dificuldade de achar que tem um caminho fácil, sabe, pastor? Aham. Então eu falo que às vezes a gente vai ter que se sacrificar para poder ter cura, para poder ter um tratamento, a gente vai ter que passar pelo caminho tortuoso. Eu não sei se é uma coisa que a gente cria na cabeça, que tudo tem que ser difícil, que não pode ser fácil. Uhum. Eu acho que existe a regra e as exceções. Porque para algumas pessoas, a gente vê na prática, né, Ju? Que é fácil. E a gente não consegue entender o porquê que para algumas pessoas é tão fácil e para outras é tão difícil, né? A gente teve que cancelar a nossa primeira agenda por causa da minha sogra. Minha sogra estava no hospital há 39 dias. E ela ficou há 39 dias e Jesus decidiu levar ela, recolheu ela. Então, assim, até as pessoas falavam, né? Pastor, você vai participar de uma live falando sobre cura, que desafio com a tua sogra no hospital. Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Quando eu falo lá de que as ondas batem no nosso barco e desestabilizam a gente, existem coisas que precisam tirar, às vezes, um pouquinho a nossa estabilidade para que aquilo que é totalmente de Deus em nós possa aparecer. Sabe, esses dias atrás, Ju, eu tive uma cólica de rim muito forte e eu fui parar no UPA. Só que eu preciso entender que a cura que eu preciso para o meu corpo físico, ela vai muito além daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Isso é muito importante as pessoas entenderem o que eu vou falar agora. Porque eu dentro do UPA, eu ficava pensando, Senhor, aquela dor, às vezes dava aquelas apagadas de desmaio, porque quem já teve crises de cólica de rim sabe como é, né? Dava quase aquela apagada, mas eu tentava não focar em mim, tentava focar em aquilo que Deus estava querendo fazer através de mim dentro daquele lugar. Porque vai um tempo, às vezes, para a gente pensar que a gente não é o centro das coisas. O Senhor, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. E Ele está cuidando de mim, ainda que eu esteja com uma dor aqui tremenda, né? Eu sei que aquilo, eu não sei, Ju, que cada um tem o seu trajeto, né? O seu histórico. Mas eu não sei por que eu sei, mas eu sei que aquilo ali vai ser sanado em breve e que eu não posso perder o foco daquilo que Deus está querendo fazer nos lugares através da minha vida. E aí veio uma enfermeira para tirar sangue do meu braço. Eu falei assim, você gosta muito de veia, né? Ela falou, eu amo veia. Eu falei assim, tem uma mulher lá da minha igreja que ela também ama veia, que nem você. Ela falou assim, você é da igreja? Eu falei assim, sim, eu sou o pastor lá. Ah, ela falou, não acredito que você é o pastor. E ali eu abri uma porta para poder conversar com ela, para poder falar de Jesus para ela. Então, qual que é a cura mais essencial do ser humano? Uau, essa talvez seria a pergunta das perguntas e a resposta das respostas. A cura mais importante do ser humano é saber que ele é filho de Deus. Porque a pessoa que não sabe que é filho de Deus, ela não está no seu 100%. Ela ainda está distante do Pai. Todas as pessoas estão enfermas. Ju, eu e você nascemos enfermos por não saber que nós tínhamos um Pai que é Deus. Isso é a maior de todas as enfermidades. E que legal que eu estou ali e posso trazer cura para uma mulher que está achando que está me trazendo cura. Você está conseguindo me entender? Uhum. Ela está recebendo cura de mim, não é ela que está me curando. Eu só estou com uma pedra no rim aqui. Mas a situação dela é muito pior do que a minha. Muito pior do que a minha. Porque se eu morrer por causa dessa pedra do rim, ou por causa de situações que estão complicando os meus rins, eu sei para onde eu vou, mas ela, será que ela sabe para onde vai? Então a situação dela, a cura para ela é muito mais importante do que a minha naquele momento.
Então eu não posso perder o foco. Por isso que a maior de todas as curas é a cura da nossa identidade em Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E todas as pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas, independente da religião delas, Jesus morreu por elas. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça. Eu sei que eu jamais vou perecer por causa de uma pedra no rim, mas aquela mulher, se ela não crê em Jesus, ela vai perecer. Então a maior de todas as curas é a cura da nossa identidade, porque quando a nossa identidade ela foi curada, agora eu tenho uma identidade de filho de Deus, eu tenho a convicção de que eu sou filho de Deus, eu passo por qualquer tempestade, por qualquer situação, sabendo que aquilo vai me levar a ter uma vida que Deus quer para mim. Ah, você é celíaca, né? Você não pode consumir alguns produtos. Não tem importância, eu sei que eu sou filha de Deus e eu sei que isso não me faz falta. Né? E tá tudo bem, tá tudo jóia. Então, eu preciso aprender a conviver com a vida que Deus separou para mim. Essa é a vida que Deus separou para mim. E Ele me ama. Né? O que é interessante aqui desse texto que eu li com você é que Jesus estava indo para uma festa. Mas quando ele estava indo para uma festa, ele passou e viu alguém enfermo. E aquela enfermidade ali, Ju, é astenia no grego. Essa astenia é uma doença, uma enfermidade mental. É muito mais do que uma paralisia física. Aquele homem que era um paralítico, que estava ali há 38 anos, ele tinha um problema maior do que a paralisia das pernas. Ele tinha uma paralisia mental. Ele não acreditava que ele poderia ser curado. E talvez essa seja, sabe, o tendão de Aquiles de algumas pessoas que estão nos escutando aqui nessa live. Dela não acreditar que ela vai ser curada, sabe? Fulano, ciclano, beltrano podem ser curadas, eu não. Não, eu preciso crer. Eu preciso crer, eu vou ser curado. Sabe, Deus vai me curar, eu sei que Ele vai me tocar. Sabe, eu vou permanecer aqui, ainda que seja 38 anos, mas eu vou permanecer crendo que eu vou ser curado. Mas eu não vou ficar também jogado no chão com astenia, sabe? Com essa fraqueza mental, paralisado na minha vida, porque eu não fui curado. De jeito nenhum, eu preciso continuar vivendo a minha vida. Tá, eu sou celíaco, eu ainda não fui curado, eu vou procurar o plano de misericórdia de Deus, vou continuar fazendo o tratamento e vou viver a minha vida sem astenia, vou viver a minha vida motivado, sabe, feliz, alegre, contente, sabe, porque eu tenho muito mais para viver do que ficar preso numa tristeza dessa, né? Por isso que é tão bom a gente procurar pessoas capacitadas assim que nem você, para que eu possa suplementar, para que eu possa, sabe, ter uma vida feliz, normal, ainda que a cura ainda não tenha chegado. Porque o fato é que uma hora vai chegar. Eu lembrei do Salmo 121, pastor, 126. Que o senhor colocou lá na conferência do Espírito Santo, Uau, né? De semear chorando, mas continuar saboreando. Né? Isso, eu vejo quantas pessoas mudaram de vida depois da doença celíaca, pessoas que saíram do seu trabalho, começaram a fazer produtos sem glúten e que se sentem felizes com isso. Então, assim, acabou que a doença foi um propósito de vida para essas pessoas. Pessoas que estão em causas sociais, que nunca tiveram à frente de nenhuma causa, mas que quando descobriram a doença celíaca começaram a viver essas causas sociais. Então, eu lembro, ficou muito marcado naquele momento da conferência sobre o Salmo 126, de semear e chorando. Né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo voltarão trazendo seus feixes. Então a gente não pode parar de semear, ainda que a gente chore, porque há uma tendência humana da gente, quando a gente chora, a gente para, né? Não, eu não paro. Eu posso chorar, sabe? Eu tô triste. Puxa, descobri que eu sou celíaco, eu tô triste. Poxa, não queria, mas não para de semear. O que isso quer dizer? Não paro de me tratar, eu não paro de buscar uma vida melhor, eu não paro de buscar uma vida melhor até para os meus próximos, para as pessoas de dentro da minha própria casa, eu não paro. E a Bíblia garante que existe uma promessa com isso. Quando você chora, mas você continua semeando, você volta trazendo seus feixes, né? Volta trazendo, o que quer dizer isso? Volta com uma recompensa de alegria, né? Então todas as pessoas que não pararem, elas voltam trazendo uma recompensa de alegria. Pastor, como orar?
como pedir a Deus, como falar com Deus, como ser íntima de Deus, acho que é uma dúvida também de muita gente. O senhor falou que lá no começo, sobre a gente sempre ter esse hábito de fazer oração com cartilha, né? Tudo padronizado ali. E a Sim. gente parece que a gente tem um pouco de medo de chegar como se fosse um amigo, né? Como se fosse um Ah, amigo de chegar tão próximo de Deus, a gente não sabe como orar, sim. como pedir uma cura, como pedir por uma doença, né? Uma Aham. situação que a gente esteja passando na saúde, por um quadro. Às vezes a gente, até pelos pecados que a gente tem, alguns erros que a gente cometeu, algumas situações que a gente passou, a gente tem esse medo de pedir. Parece que a gente não se sente Digno. merecedor, Hum, digno, isso mesmo, daquilo. Então, o que que o senhor deixaria aí para nós em relação a isso, de mensagem? Como uhum. chegar até Deus, como falar com Deus? A primeira coisa é entender que ele ama você. Eu até me emociono, porque assim, é o sentimento de Deus com cada ser humano, né? Eu vou falar o que eu vou falar aqui é forte, mas é a realidade. Ele matou o seu único filho por amor a cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Se você está me ouvindo agora, Deus ele ama você com todas as forças do ser dele. E não existe nada que você possa fazer que diminua esse amor de Deus por você. E não existe nada mais que você possa fazer que possa aumentar o amor dele por você, porque o amor dele por você já é 100%. Então a primeira coisa, eu preciso ter confiança de que ele me ama. E quando eu vou chegar para conversar com alguém que me ama, eu sei que eu não vou ser rejeitado, eu sei que eu não vou ser excluído, eu sei que eu não vou ser bloqueado, né? Ou que eu vou ser achincalhado, ou vou ser agredido de maneira nenhuma, né? A primeira coisa é eu entender, ele me ama. E como que eu falo com Deus? Qual que é a forma certa? Qual que é a forma correta? Vou contar aqui uma historinha bem rápida, Ju. Diz que teve uma mulher que teve um mal súbito na rua e foi levada para o hospital. E quando ela acordou, ela estava dentro do hospital. E ela falou assim: Meu Deus, eu não posso ficar aqui. Não, a senhora vai ter que ficar internada aqui 5 dias. De jeito nenhum, eu não posso ficar todo esse tempo aqui. Por que a senhora não pode? Porque eu moro no sítio e eu tenho uma filha que ela nasceu com paralisia cerebral. E ela depende muito de mim para comer, para tomar banho, para se limpar e tal. Ela depende de mim, só tem eu, mais ninguém. Ah, mas a senhora não vai poder sair daqui não. A senhora está aqui e vai ter que ficar aqui 5 dias. E ela entrou naquele pânico, naquele nervosismo, e nisso entrou lá um capelão do hospital para falar com ela. E o capelão falou para ela assim: a senhora precisa orar a Jesus. Ore para Jesus, porque qualquer situação que você tenha, ele pode te ouvir e pode te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Ela falou: Eu nunca sei, nunca fiz a oração a Jesus. Faz você uma oração por mim. O capelão falou: Não, nesse caso é você que precisa orar. Ela falou: Mas como que eu oro? E o capelão puxou uma cadeira vazia e colocou a cadeira vazia de frente para a cama dela. E ela pegou, ficou olhando para aquela cadeira vazia. E o capelão falou para ela assim: Você vai conversar imaginando que Jesus está sentado aqui. Você conversa com ele como você conversa com um amigo. E fala para ele tudo que você tem para falar e ele vai te ajudar. E o capelão foi embora, fechou a porta do quarto e foi embora. Aí ela pegou e falou assim: Não me custa nada, eu vou tentar. E aí ela falou: Senhor Jesus, senta aí, faz favor, preciso ter uma prosa com o senhor. Aí ela falou assim: Jesus, sabe o que é? Eu moro na fazenda Santa Rita, é no quilômetro 14. O senhor precisa fazer um favor para mim. O senhor precisa pegar a circular aqui no centro e o senhor vai ter que ir com ela até lá no quilômetro, vai ter que descer lá na frente da fazenda. Só que você vai ter que andar a pé, acho que 4 quilômetros. Quando o senhor vê uma casinha verde, vai ter uma casinha verde, o senhor vira para a esquerda. E a hora que o senhor virar para a esquerda, você vai ver uma casinha vermelha lá na frente do lado direito. Não é a minha casa. Você passa por aquela casinha vermelha, desce mais um pouco, a minha casa não tem tinta nenhuma, ela está lá embaixo e a chave está debaixo do tapete. Então eu quero pedir um favor para o senhor. Eu vou ter que ficar aqui 5 dias. O senhor vai lá, a chave está debaixo do tapete, pega, abre a porta, a comida está na geladeira, esquenta a comida no fogão a lenha lá. E desculpa, Jesus, mas tem que ir buscar a lenha. Tá? Você tem que cortar a lenha tal para esquentar o fogão e tal. Ela falou como se fala com a pessoa. Passou 5 dias, ela estava desesperada.
para sair daquele hospital. E ela foi, pegou a circular, correu para frente da fazenda Santa Rita, desceu na frente da fazenda, correu todos aqueles quilômetros para chegar em casa, e quando ela chega lá, que ela levanta o tapete, cadê a chave? A chave não estava lá, e ela começa a correr desesperada para tentar entrar na casa, para ver se tinha alguma janela aberta, e nisso ela vai, mexe na fechadura da porta da frente, quando começa a fazer um barulho pro lado de dentro. Ela tirou a mão da fechadura, e quando abriu, era a filha dela que estava lá em pé, toda sã, curada, totalmente inteira. Ela quase caiu das pernas e falou assim: o que está acontecendo aqui? Aí a filha fala como se falasse a vida toda: mãe, a senhora não mandou aquele homem de branco aqui em casa para me ajudar? Ele falou que ele pegou a circular do jeito que a senhora falou, ele parou aqui na frente, ele desceu, veio andando, pegou a chave, ele cortou a lenha, ele esquentou a comida para mim, e antes dele ir embora agora há pouco, ele me curou. Então qual que é o jeito certo de falar com Deus? Qual que é o jeito certo de fazer oração? De todo o coração. De todo o coração. O jeito certo. Como se fosse não, ele é uma pessoa. E ele está nos escutando, né? Então, se eu estiver sozinho dentro de um quarto, eu sei que ele está ali, né? Eu sei que ele está me ouvindo. E nessa festa aqui que ele estava indo, ele parou. Ele estava indo para uma festa e ele parou para ajudar alguém que estava enfermo. Às vezes a gente acha assim: ah, Senhor, o Senhor tem tanta coisa importante, o Senhor não vai parar para me ajudar. Não. Para Deus, o que é mais importante é você. Para Ele, o que é mais importante. Aquilo que é importante para você é importante para Ele. Se uma espinha no teu nariz é importante para você, Ele para, Ele não vai para a festa. Ele fica para te ajudar naquela tua frustração. Porque Ele ama você de todo o coração. Pastor, a gente precisa pedir para Deus aquilo, ou a gente pode... existem pessoas que falam: só agradeço. Eu só agradeço a Deus, e mesmo estando em problema de saúde, eu só agradeço. A gente precisa pedir para Deus? Sim, sim. Ele gosta, né? Não é porque ele não sabe, mas é porque ele gosta. Ele gosta da relação. Sabe, para Deus, tudo que é mais importante é a relação. Tudo que ele sempre quis é a relação com o ser humano. Então, tudo que possa existir, que possa ativar a nossa relação com Ele, a nossa intimidade com Ele, é sempre bom. Então é bom sim pedir, é bom pedir. Os judeus, eles pedem uma vez só. E quando eles estão muito desesperados, eles pedem até 3 vezes. Né? Eles não são que nem a gente, que fica pedindo. É porque assim, existe uma confiança no povo judeu, que quando eles falam com Deus, Deus já escutou. Agora é só esperar. Né? Mas eles pedem. Né? Então a gente precisa aprender, né, com esse povo que tem muito mais fé que a gente, né? Mas eles pedem. Então, se eles pedem, a gente também pede, né? É bom pedir sim. Ótimo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para deixar aqui para o Pastor Fábio? Pastor Fábio, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa aqui na nossa live, já nos ajudou muito. Já nos deu um direcionamento aí em relação a quadros de saúde, a cura. Acho que muitas dúvidas aqui que a gente tinha e que me mandam foram sanadas, foram retiradas. E esse contato com Deus é tão importante. Queria deixar 2 convites para o senhor, e aí deixo para o senhor pensar, para a gente fazer uma live mensal, sempre com algum tema importante aqui na nossa rede do Instagram. Ela sempre vai ter tudo também. Eu acho legal porque a gente tem tanta coisa, pastor, para perguntar, para falar, né? Tantas dúvidas que tem, outros assuntos também. E deixar esse convite para o senhor, tá? Que legal, fico feliz. E se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente está aqui para escutar. Tem uma coisa que você tocou, um assunto, que eu sei que é recorrente à dúvida. De quem foi o pecado? Foi da mãe ou do pai para que ele fosse cego? E Jesus fala: nem de um nem de outro, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Em outro caso, que é esse caso que eu estou lendo aqui, Jesus ele cura aquele paralítico e fala assim: vá e não peques mais. Então tem uma situação onde o pecado ele pode me levar a algumas consequências. Então existe a lei da semeadura e colheita, e isso aí a gente não tem como tirar, né?
Aquilo que o homem semeia, ele vai colher, né? Então a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é irrestrita. Não tem como eu querer não colher algo que eu semeei. Então pode sim ter algumas consequências do pecado. Por exemplo, uma pessoa lá usa muita substância química, né? Um adicto aí, usa muita substância química. E aí deu lá um probleminha lá no cérebro, lá, porque queimou muitos neurônios. Tem a consequência daquele pecado, né? E assim por diante. A pessoa que adultera, né? Ele perde a família. É uma consequência. Às vezes tem coisas. Jesus pode restaurar? Pode. Mas não é uma garantia. Porque é uma consequência de viver uma vida no pecado. Então a gente tem que estar muito consciente de que existem semeaduras e colheitas, né? E coisas que às vezes não é por semeadura e colheita, e aquilo está para que manifeste a glória de Deus em mim. Mas existem algumas coisas que existem na minha vida por conta daquilo que eu semeei lá atrás, né? Essa é uma questão recorrente, né? Que as pessoas sempre perguntam, né? Sim, sim, é um ponto importante que o senhor falou agora da bebida, as drogas, né? Às vezes as pessoas usam, às vezes até a própria gula, excesso de alimentação, vai sabendo que aquilo pode causar algum efeito, você tem algum quadro, alguma doença, e sabe que aquilo vai causar aquela doença, você ainda assim... Sim. Crianças que ingerem demais o açúcar, né? Depois futuramente desenvolvem uma diabetes, né? Toma muito refrigerante, desenvolve uma diabetes. É pecado? Não, mas ela é consequência de uma semeadura, né? E que ela pode ser melhor selecionada, né? Para que aquela pessoa não sofra futuramente, né? Então existe isso sim. Muito, muito importante essa parte final, pastor, sobre a semeadura, né? Que a gente às vezes a gente às vezes fica muito preso a outras partes da Bíblia e não se atenta a isso, né, da semeadura. E é exatamente isso mesmo. Pastor, muito obrigada, tá? Pela sua presença aqui, por ter nos ajudado tanto. A live vai ficar gravada lá no feed, então o pessoal que chegou agora, que quiser assistir desde o começo, ela vai ficar gravada lá no feed. Pode compartilhar também com outras pessoas, ela vai ficar disponível. Pastor, muito obrigada. Peço aqui no finalzinho, quem puder ficar até o final com a gente, uma oração para um paciente que está passando por um momento difícil agora, né? Recebi a mensagem agora há pouco da filha, né? É um paciente muito querido, uma família muito querida. Então, como o senhor falou da última vez agora, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu sei que eu vou estar ali presente. Então, eu queria pedir uma oração por eles, pela família, para passar por essa fase difícil aí que ele teve uma parada cardíaca, né? Sim. Então, essa oração final, aí vai acabar também abençoando todos nós aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Mas permaneçam aqui com a gente para o pastor orar por nós. Sim, como que é o nome dessa pessoa? Seu Sérgio Neme. Sérgio Neme. Uhum. Vamos orar por ele então. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor, por essa tarde gostosa aqui junto com a Ju. Quero colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida do Sérgio Neme, Senhor. O Senhor sabe de tudo que ele tem passado. Senhor, eu não o conheço, Senhor, e não estou no lugar onde ele está. Mas eu sei que o Senhor o conhece, eu sei que o Senhor está lá com ele, estendendo a Tua boa mão sobre ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o ama. Obrigado porque o Senhor o quer bem. E nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, a cura, a restauração da saúde física dele. Pai, que em nome de Jesus nós podemos nos alegrar, que a gente possa se alegrar junto contigo, Senhor, por mais uma vida que está sendo restabelecida por causa do poder do nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que hoje aqui dedicou seu tempo, Senhor, e investiu, Senhor, no seu conhecimento para entender um pouco mais sobre cura na área espiritual, e que em nome de Jesus, que não possa parar só nele, Senhor, mas que possa reverberar esse conhecimento e ir para outras pessoas, e que cada um aqui entenda que é amado do Senhor, e que muito mais do que isso, Senhor, que foram enviados para trazer cura espiritual para outras pessoas, que não precisa ser um pastor, que pode ser ele, Senhor, que no poder do nome de Jesus, impondo as mãos sobre os enfermos, eles ficam sarados para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém.
Amém, Ju. Eu agradeço você de coração, obrigado pela confiança, obrigado aí, né, por estar caminhando junto com a gente. Espero aí que você tenha os melhores dias da sua vida aí, né, nesse tempo junto com o teu marido aí, que está sendo uma bênção caminhar junto com vocês. Amém, pastor. Muito obrigada, viu? O senhor tem sido uma pessoa de um peso muito grande aqui para nossa família, tá? Um peso bom, um peso muito bom. Uma pessoa que tem trazido muita, através da palavra, muita paz para nossa família. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe Tchau, a tchau, todos. Tchau, pessoal. tchau. Amém. Tchau, tchau. Até mais.